Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado em My Hero Academia, Comércio Multiversal. Parte 7. Capítulo 54. Completamente o oposto da expressão de alívio de Midnight, Tamaki e eu estávamos olhando para o chão. Eu fiz uma careta. All Might era meu oponente. Parecia que ele literalmente veio para a escola mais cedo apenas para dificultar minha vida. Não só isso, mas ele estava menos nerfado do que na outra linha do tempo, graças a Eri. Ele podia respirar melhor agora. Estimei que ele poderia lutar por algumas horas antes de precisar descansar. Pela primeira vez em muito tempo eu estava com medo de falhar. Tudo bem. Ouvi dizer que aqueles que não passam podem ir para um acampamento de verão, disse Tamaki, olhando para mim e forçando um sorriso. Havia uma gota de suor na cabeça dele. Vamos apenas desistir antes de começar? Eu perguntei, cerrando o punho. Como eu poderia desistir depois de todo o trabalho que fiz? All Might era apenas um gigante de um homem. Meus ancestrais, sem individualidades e com ferramentas de pedra simples, caçavam criaturas como ele. Eu sou um descendente de uma espécie que caçava as maiores baleias em sua casa e em barcos. Eles tiveram sucesso não por causa do poder, mas porque usaram suas mentes. O que podemos fazer? Perguntou Tamaki. Deixe o pensamento para mim, eu respondi, inspirando profundamente. As regras do jogo eram simples, ou nós algemamos o herói com as algemas que nos foram dadas no início do teste, ou um de nós tem que cruzar a linha. Se há algo que você aprende com Naruto, é que você pode usar técnicas básicas ninja para enganação. Jutsu de transformação. Jutsu clone. Eu sempre poderia enganá-lo, eu pensei. Parado no local de teste, uma cidade completa com prédios altos, eu caminhei ao lado de Tamaki. Você comeu a carne que eu te dei? Sim. Embora eu não pensasse que você pudesse conseguir carne de aranha, ele respondeu com um olhar de nojo, então olhou para as mãos. Mas pensar que eu poderia grudar em paredes com isso, e até mesmo formar teias. Não é uma ideia ruim de jeito nenhum adicioná-las à minha dieta. Alguns podem dizer que eu não deveria fazê-lo comer insetos e que seria nojento. Mas somos asiáticos, e eu não estou sendo racista, já que eu sou asiático também. Então, aqui está o plano. Você vai e cruza a linha, e eu vou ficar e segurar o All Might, eu disse. Tem certeza de que você quer ter sua bunda chutada? Ele perguntou, seu rosto mostrando preocupação. Para que você possa parar de me culpar por deixar você enfrentar Nejire sozinho, eu respondi. Aquela garota pode destruir um prédio em um tiro. Quer saber, agora que você mencionou, eu acho justo, ele riu. Sabe, estou feliz que minha vez veio primeiro. Agora é a sua vez. Eu estou indo contra alguém com golpes de nível de país. Se All Might estivesse no seu auge, destruir este local seria uma questão simples. Apenas vá, eu bofei, franzindo a testa. Espero que você tenha terminado de planejar, porque eu estou aqui. Ecoou a voz vigorosa de All Might. Tamaki correu e pulou para um prédio próximo, rastejando como uma aranha para o topo. Hora de exibir as habilidades da minha aura. Espero que os professores que estão monitorando esta filmagem do teste tenham um bom show. Eu estalei meus dedos. Esse seria o pensamento de qualquer um que me visse. Mas na verdade, eu estava fazendo selos de mão. Liberando minha aura para dar uma ilusão de que é poder da aura, eu criei alguns clones. Agora, este era um jutsu básico inútil em Naruto. Não tinha poder físico e não tinha massa, o que tornava fácil detectar que era um clone. Era conhecimento ninja básico detectar esse tipo de clones. Mas neste mundo, eles simplesmente não tinham conhecimento ninja básico. Uma figura desceu do céu, aterrissando na estrada na minha frente. Sua massa caindo no chão fez com que ele rachasse, poeira subindo. A silhueta de All Might se levantou para sua altura total, seus olhos azuis brilhando. Estou um pouco assustado, pensei comigo mesmo, mantendo uma expressão estoica. Eu e meus clones cruzamos os braços enquanto olhávamos para ele. Ele olhou para mim por um longo tempo, antes de virar a cabeça para outro clone, e então olhar para outro. Você pode copiar a si mesmo? Ele perguntou. Mais provável que esteja brincando com minha aura para criar luzes, disse um clone. Você não deveria ter dito isso, ele disse, aparecendo na frente do clone que falou e tentando segurá-lo. Mas sua mão ultrapassou aquele clone. Como eu estava dizendo, o clone respondeu, manipulando luz e som. Boa sorte me encontrando. Antes que ele pudesse lançar um ataque de destruição em massa, meu clone e eu corremos em todas as direções. Durante o teste de recomendação, levei 6 segundos para terminar uma corrida de 100 metros. Mas agora com minha aura e níveis, eu poderia cobrir essa distância em menos de 1 segundo. A velocidade de movimento minha e do meu clone confundiu All Might. Não vai ser tão fácil. All Might começou a socar no ar aleatoriamente, enviando um vento furioso que levantou tudo em sua direção, incluindo os clones que foram atingidos por ele. Enquanto isso, Tamaki desceu de outro prédio e estava correndo para o final do local de teste. Acho que tenho que guardar a linha de chegada, All Might disse antes de desaparecer de seu local, aparecendo correndo em direção a Tamaki. Eu apareci saltando no ar, minha mão quase ficando amarela. Eu ativei meu Sharingan para antecipar o movimento de All Might e empurrei minha palma em sua direção, liberando uma palma de ar gigante de 5 metros. All Might correu para onde eu mirei minha palma, e ele foi atingido por ela, mas ele não voou imediatamente. Ele se virou, pressionou os pés no chão e empurrou contra a palma invisível antes de socá-la no nada. Esse ataque por si só poderia ser considerado uma individualidade poderosa por conta própria, garoto Kenshiro, disse All Might, olhando para mim enquanto eu aterrava no chão. Tamaki parou e se virou para mim. Eu olhei para ele. Idiota. Continue correndo. Eu sou seu oponente, eu disse, virando-me para All Might e apontando para mim.
Pare de intimidar o fraco. E para fins de clareza, eu não sou fraco. Tamaki baixou a cabeça, parecendo estar afetado. Ele respirou fundo, balançou a cabeça e correu. Eu olhei para o herói número 1. Para ser honesto, eu queria ter um 1v1 contra ele. Eu queria ver o quão longe eu havia crescido, e se eu tinha uma chance contra futuros vilões. Eu decidi usar meu movimento final, agora que eu melhorei minha cultivação. Com ambas as palmas brilhando, eu as empurrei na direção de All Might, 100 palmas gigantescas voando em sua direção em um instante. Capítulo 55. Uma das telas estava gravando All Might e Kenshiro se enfrentando. Midnight estava observando seu grande pequeno aluno. Ele tinha acabado de afastar All Might de Tamaki e decidiu enfrentá-lo para que seu colega de equipe tivesse a chance de terminar. Estou realmente preocupada com ele, ela disse, mordendo a unha. Devia estar feliz por não ter sido escolhida para ir contra ele. Kenshiro saltou alto no ar, suas mãos se transformando em diferentes imagens residuais. Palmos gigantescos de ar voaram de sua mão. Cada um tinha uma altura de 5 metros, e havia centenas deles. All Might sorriu amplamente e socou de volta, seus punhos se transformando em centenas de imagens residuais. Um palmo foi refletido, atingindo um prédio de 10 andares. A gigantesca marca do palmo perfurou o prédio inteiro e se imprimiu no de trás, fazendo-os desabar. Ainda bem que não acabei como oponente dele. Minha névoa seria afastada, Midnight disse, coçando nervosamente o queixo. Pensei que ele gostava de mim, mas pensar que ele poderia guardar rancor por pequenas provocações sexuais. Eu nem o seduzi a sério, apenas dei a ele motivação. Ela virou a cabeça. Ela podia ver que os outros professores também estavam muito felizes por não terem que lutar contra ele, exceto a Aizawa. Na verdade, mesmo que os alunos fossem fracos, os professores sempre deixavam uma maneira intencional para que eles vencessem. Kenshiro parou seu movimento final, causando uma enorme destruição nos arredores com All Might. All Might desapareceu, e apareceu na frente de Kenshiro, tentando agarrá-lo pelo pescoço. Mas Kenshiro parecia ser capaz de ler os movimentos rápidos de All Might e conseguiu se esquivar. All Might socou com a outra mão, e Kenshiro mal se esquivou. Atrás de Kenshiro, um vento forte saiu do punho de All Might e aniquilou o prédio. Kenshiro abriu seus olhos vermelhos amplamente quando All Might o atingiu com o joelho. Kenshiro bloqueou com os braços cruzados, mas foi arremessado, atingindo um prédio próximo. Isso não é demais, All Might? Midnight estremeceu. All Might está deixando Tamaki seguir seu caminho. Mas até que ponto ele vai fingir ignorância? Observou Nezu. Aquele último ataque de joelho veio do meu ponto cego e me enviou voando para um prédio próximo, me imprimindo nele. Sem surpresa, eu não estava ferido, apenas com um pouco de dor. Meu método de cultivo recebeu o nome do dragão da inundação, conhecido por suas defesas resistentes e poder físico. Essa foi a razão pela qual o escolhi. Eu me levantei para me encontrar no andar do meio. Caminhando até a janela quebrada, olhei para baixo na direção de All Might. Mesmo a essa distância, eu podia vê-lo sorrindo. Quando virei a cabeça, pude ver que uma parte da cidade havia sido destruída. Embora meus palmos não fossem feitos para causar muito dano ao público, apenas destruir uma parte do prédio poderia fazê-lo desabar. Alguns prédios não desabaram. Ele tinha uma marca de palma de 5 metros plantada nele. Isso é apenas uma técnica do estágio de refinamento de Ki. E as do nível terra? Mais algum movimento interessante? Ouvi dizer que você tem muitos. Se não vou encontrar seu parceiro, ele disse, virando e me ignorando, pulando no ar. Uma imagem fraca de sua próxima localização apareceu. Eu apontei minha mão para ela, liberando um feixe do tamanho de um dedo que brilhava como se fosse do sol. Era mais rápido do que uma bala. Assim que atingiu All Might, uma grande explosão que poderia envolver uma casa inteira apareceu. Eu podia ver para onde ele iria em seguida. Eu me virei para o vidro próximo. O Rini Sharingan em meus olhos girou, e o terceiro Tomoe apareceu. Minha maestria do Sharingan acabou de aumentar. Tentar desviar de alguém tão forte quanto All Might me fez aprender mais. A explosão acabou. All Might estava lá, cruzando os braços, olhando para mim com os olhos franzidos. Lembre-me de comprar uma técnica de nível celestial assim que eu atingir o nível celestial. Não está tão longe, de qualquer maneira. Eu não perdi tempo. Minha mana tomou a forma de um círculo, antes de se transformar em alguns raios que atingiram All Might. Ao mesmo tempo, eu tecia os selos de ninjutsu com uma mão. All Might apareceu com a pele levemente queimada, indo em minha direção, ignorando o dano do raio como se não fosse nada. Isso tinha uma voltagem muito alta, garoto, ele disse quando apareceu ao meu lado. Ele agarrou meu ombro e me imobilizou no chão antes de sentar nas minhas costas. O que ele estava sentado era uma rocha coberta pelo jutsu de transformação. Ou devo dizer, o jutsu de substituição. Você não é nada mal. Você me deixou meio sério, disse All Might. Apenas meio sério. Isso significava que ele não me considerava uma ameaça real. Isso é realmente frustrante, eu disse, insinuando com minha voz que eu estava um pouco de coração partido. Eu me sentei ao lado dele. Então, você está dizendo que se esta fosse uma luta real, terminaria mais rápido. All Might abaixou a cabeça e olhou para trás, descobrindo que estava sentado em uma rocha. Eu agarrei um pedaço da rocha em que estava sentado como se estivesse pegando queijo e a esmagou até virar pó. Eu mordi meu lábio inferior. Eu não conseguia acreditar que depois de todo aquele treinamento por um ano, depois de gastar todo aquele dinheiro, eu apenas consegui deixar All Might meio sério. Eu cerrei o maxilar, suportando a sensação de queimação que invadiu meu olho e mantendo uma expressão estoica. Não. Eu devo experimentar mais crescimento assim que eu romper para o rank heróico em nível celestial. Eu ainda tenho tempo até o ataque do Nomu. Eu ainda devo ser capaz de lidar com vilões. Além disso, este All Might não está tão enfraquecido quanto o do anime. Eu não devo esquecer isso.
Certo. Aquele All Might estava 60 vezes mais fraco do que seu pico anterior. Então ele deve estar pelo menos 10 vezes mais forte com a ajuda de Eri agora. Eu não estava fraco. Eu apenas tinha deixado alguém mais forte e me comparado ao seu eu anterior. Uma mão grande pousou na minha cabeça. Levante a cabeça, garoto. Você tem um futuro muito brilhante, disse All Might. Você pode até me superar sozinho. Sério? Eu levantei uma sobrancelha. All Might cruzou os braços e levantou a cabeça. E eu estou falando do meu auge. Ao auge? Eu perguntei, fingindo não saber o que ele queria dizer. A Isavashota me disse que você sabe. Oh, eu suspirei, sem sentido em fingir. Além disso, você me enganou. Você não perdeu. Devemos continuar então? Caso você não tenha percebido, seu amigo havia cruzado a linha de chegada. All Might disse, é a sua vitória. Seguindo suas palavras, ecoou um som de sino que Tamaki fez. All Might se levantou e saiu, me deixando sozinho. As palavras de Rin sobre meus futuros. Estou ficando mais preocupado quanto mais se aproxima. Tudo bem, eu vou me esforçar ainda mais além. Eu sequer sobreviveria a esse ritmo? Eu deveria ter pedido spoilers. Eu apertei meus olhos enquanto os fechava, cerrando os punhos. Capítulo 56. Onde eu errei? Eu não me esforcei o suficiente? Ou eu fui muito mesquinho quando se tratava de gastar moedas? Eu cerrei o punho, fazendo uma careta. Eu estava muito frustrado. Mesmo com todos os ataques e truques, eu não consegui derrubar All Might ou sequer fazê-lo estremecer de dor. Ele poderia até ir tão longe a ponto de dizer que eu o deixei meio sério. Meio sério. Eu estava parado no meu lugar. Tamaki havia saído primeiro, e All Might foi para a sala de monitoramento. Atualmente, eu estava andando lentamente ficando atrás de todos. Estar tão atrasado em poder quando a Liga de Vilões estaria atrás de mim não era nada para se alegrar. Eu cerrei os dentes. Perdendo a cabeça por um segundo, eu soquei um prédio próximo. Uma onda de choque se espalhou nele, destruindo-o. Um pouco de sangue pingou do meu punho de tão forte que eu estava cerrando. Eu estava na sala de monitoramento, cruzando os braços e olhando para o resto dos exames. Apesar da minha frustração, eu estava pensando em soluções para me preparar para minha futura luta. Caso o pior acontecesse, eu criaria um gato e o mataria, despertando meu Mangekyou Sharingan. Não, isso é muito horrível. Eu apenas compraria alguns pergaminhos de ataque selados e armas poderosas. Não é um problema se eu decidir gastar moedas imprudentemente. Além disso, muitas coisas estão sendo vendidas no sistema. Uma mão tocou no meu ombro. Virei a cabeça, meus olhos encontrando os olhos de Midnight. Ela estalou a língua, dizendo, com o que você está frustrado? Você passou, não passou? Eu trabalhei tanto e não consegui fazer nada, eu respondi. Eu não podia simplesmente dizer que havia um futuro sombrio à frente de todos, e o único que poderia impedir que isso acontecesse era eu. O Japão se transformará em uma versão mais sombria de Os Miseráveis. Esse é o futuro que eu experimentaria no meu último ano do ensino médio. Mineta e os outros ficariam presos no primeiro ano por causa do constante ataque de vilões. No anime, embora ele e seus colegas de classe tivessem passado nos exames finais e no acampamento de verão, eles ainda se chamavam 1A. O que é mais engraçado é que eles tiveram mais arcos de treinamento por muitos meses após um ano acadêmico, e eles ainda eram 1A. Pode ser que o avanço acadêmico deles tenha parado por causa de constantes ataques de vilões. Está tudo bem, disse Midnight, não se subestime. Ninguém melhorou tão rápido quanto você. Ela abriu os braços amplamente e me abraçou. Eu arregalei os olhos, não entendendo o que estava acontecendo. Então anime-se. A aura de frustração desapareceu, sendo substituída por um puro sentido de confusão. Então, quando baixei meus olhos, eu vi seus enormes melões se esmagando contra mim. Por alguma razão, eu queria abraçá-los e dizer a eles o que estava errado. Por alguma razão, Midnight tem esse efeito em mim, o que despertou meus genes Mineta. Eu virei meus olhos, vendo Nejire olhando para mim com a boca aberta. Ela então lentamente mirou a mão. Merda. Se ela liberasse uma onda, então o prédio inteiro desapareceria e muitas vítimas aconteceriam. Obrigado, Midnight Sensei. Mas minha namorada vai ficar com ciúmes, eu disse. Nejire esfregou a parte de trás da cabeça e deu uma risadinha, parecendo estar feliz por eu ter me dirigido a ela daquela forma. É errado eu dar um abraço em um pirralho? Ela disse, envolvendo o braço em mim. Eu me lembro de quando você quase chorou enquanto me abraçava na época em que te salvei. Isso aconteceu porque eu me lembrei do garoto que abraçou Nick Mina e queria viver seu momento. Eu assenti. Oh, então foi isso, disse Nejire, esfregando a parte de trás da cabeça. Desde que nos tornamos sexualmente ativos, ela estava mais possessiva comigo. Enfim, eu gostaria de oficialmente não ir para o acampamento de verão, eu disse a Midnight. Ela levantou a sobrancelha. Como você soube? Alguém me disse isso. Há uma razão para isso? Está no seu programa, e isso o ajuda a ficar mais forte. Essa é a questão, eu vou treinar por conta própria. Eu tenho tudo planejado. Midnight analisou meus músculos. Vendo como você ainda sustenta estes, eu poderia dizer que você não vai ficar à toa. Você vai ficar à toa? Antes que eu pudesse responder, ela riu e disse, esquece. Um aluno que fica triste por não ter conseguido enfrentar All Might, eu sei que não vai parar por nada. Ela então se virou para Nejire e deu um soco no meu ombro, dizendo, tenha cuidado, Ado. Caras com aprimoramento físico como ele não são fáceis de lidar. Nejire sorriu e inclinou a cabeça. Eu gosto assim. Nejire, afinal, era uma mulher com vigor desumano. Ela se encaixava perfeitamente em mim. Eu sorri e abaixei a cabeça. Ter pessoas como ela e Midnight ao meu redor me fez sentir que as coisas estavam bem. De repente, eu pude perceber que uma figura estava se aproximando de mim. Nezu, o diretor, estava olhando para mim. Bom trabalho em resistir a All Might, ele disse. Obrigado, senhor diretor. Eu assenti. Por favor, me chame apenas de Nezu. Ele disse, acenando com a mão.
eu não quero ser rude com o diretor. Eu respondi. Era senso comum. Eu não consideraria isso rude vindo do dono da empresa de biotecnologia. Disse Nezu, sorrindo. Eu levantei a sobrancelha. Eu mantive minha identidade em segredo. Mas acho que há muito que um homem, rato, urso com seu ki poderia fazer. Você sabe disso? Eu perguntei, bastante surpreso. Minha empresa era a que mais estava crescendo. Com a habilidade aprimorada de Rin de ver o futuro, conseguimos cientistas e funcionários com potencial. Nosso capital crescente fez com que as ações também subissem. Eu tenho meus informantes. Disse Nezu, sorrindo. Há uma razão pela qual você trouxe este tópico? Eu perguntei. Honestamente, eu ouvi falar da sua empresa e a acho interessante. Eu estava pensando em investir nela? Ele perguntou. Bem, eu não lido com essas coisas geralmente. Se você quiser, você pode falar sobre comprar ações da Rin. Eu disse. Você tem um problema em liquidar seus ativos, não tem? Nezu sorriu. Eu posso te ajudar com isso, livre de impostos também. Bem, ele não estava totalmente errado. A maioria dos meus ativos liquidados era criptomoeda. Mas havia o problema de trazê-los para a realidade. Sério? Eu disse. Por exemplo, você pode pegar um empréstimo do banco e colocar uma ação em troca e não pagar de volta. Mas é o truque mais antigo do livro. Nezu respondeu. Embora eu não recomende que você faça isso agora, já que suas ações estão em alta demanda. Nesse caso, estou interessado em ter uma conversa com você. Eu sorri. Quando virei a cabeça, vi Midnight com o queixo caído junto com todos que ouviram a conversa, até mesmo Nejire, para quem eu esqueci de contar. Era um segredo para que eu não tivesse que lidar com pessoas e para que ninguém menosprezasse minha empresa, porque era administrada por um estudante do ensino médio. Mas agora está fazendo sucesso, não era muito problema. Eu estava me perguntando sobre seu projeto, Dose Superman. Ele perguntou. É uma solução em desenvolvimento destinada a dar às pessoas sem individualidade força física aumentada de até 3 toneladas. Ainda em desenvolvimento, eu disse. Era algo que eu conseguia uma receita no sistema de alguém que tinha acesso a um cientista maluco. Com o conhecimento de bio do mundo de tecnologia superior, além do conhecimento tecnológico dos mundos de nível 1, era apenas presumido que eu teria mais dinheiro no futuro. Além disso, eu não disse a verdade completamente. Esse soro funcionaria em pessoas com ou sem individualidades. Se tivessem individualidades, isso poderia até aprimorá-las. E a dose Superman não era nada comparado ao que eu poderia ter em minhas mãos no futuro. O projeto secreto era clonar as próprias individualidades, e era destinado ao comércio multiverso. Eu faria isso assim que Orochimaru encontrasse uma maneira para isso. Você tem uma equipe de gênios com você. Eu parabenizo, respondeu Nezu. Enfim, quer falar sobre liquidação livre de impostos? Eu perguntei a Nezu. Claro. Vamos ter uma conversa ali, Nezu apontou para o canto. Capítulo 57. A conversa com Nezu foi muito boa, e ele me ensinou muitas coisas. Uma delas foi a solução para o meu problema, que era liquidar meu dinheiro. Parecia que eu tinha que comprar qualquer tipo de ativo e pegar um empréstimo no banco. Por sorte, os bancos hoje em dia aceitam as principais criptomoedas como ativos, junto com ações de outras empresas. Graças à habilidade de Rin, eu podia dizer qual ação cairia de preço no futuro, comprá-la e depois usá-la para pegar um empréstimo. Por outro lado, Nezu queria comprar algumas ações da empresa porque estava interessado no projeto do soro do Superman que tínhamos. Era um bom projeto. Se eu assinasse um contrato com os militares e a polícia, um grupo de humanos com física aprimorada poderia nascer. Nezu tinha feito uma boa escolha porque esse não era o único projeto que eu tinha em mente para o futuro. Afinal, eu tinha acesso a muitos cientistas no futuro. E graças à minha renda passiva da saliva de Sam e das bolas de mineta, eu estava recebendo uma enorme soma de dinheiro regularmente. Minhas moedas estavam acima de 1,5 milhão de moedas. Assim que terminei a escola, fui diretamente para o escritório da empresa. Já que eu tinha clones das sombras para treinar, eu poderia fazer isso. Mas sentir-me culpado e um pouco pressionado pelo futuro me fez tomar uma nova decisão. Eu criei clones das sombras extras. Eles podem cultivar e treinar no mesmo nível. Eles podem aumentar a dor que eu poderia sentir ao absorver a energia acumulada. Eles definitivamente esgotariam mais recursos. Mas isso também fortaleceria minha base muito rapidamente, o que me permitiria avançar mais rápido. Assim que cheguei ao prédio da minha empresa, encontrei Rin em seu escritório. Ela estava trabalhando diligentemente. A riqueza exibida em sua tela e os números eram difíceis de ler. Há alguns políticos que querem se encontrar com você, ela disse. Eles têm bom potencial para entrar na dieta nacional. A dieta nacional era o Congresso do Japão. Ter algumas pessoas afiliadas a mim lá seria benéfico. Afinal, mesmo que esta fosse uma sociedade de heróis, ainda era uma sociedade corrupta. Eu queria ter algum tipo de poder que eu pudesse exercer como quisesse no futuro. Claro, com vídeos eu disse e além disso, precisamos daqueles com a mais alta lealdade. Eu sabia que você perguntaria isso, ela respondeu. A propósito, como está o progresso da clonagem? Perguntei. Nossos pesquisadores estão aprendendo com os artigos que você forneceu, ela disse. A propósito, eu tenho que perguntar. Onde você os conseguiu? Provocando, levantei a sobrancelha e disse. A senhorita que acessou meu futuro não soube como. Ela sabia que eu a havia proibido de acessar meu futuro distante, mas ela às vezes faria isso pelas minhas costas. Não é que eu não saiba. É que você deita, muda a cor dos olhos e depois abre seu laptop e começa a escrever, ela disse. Então ela me pegou comprando conhecimento do sistema, exceto que ela não podia me ver fazer isso. Oh, minha garotinha não sabe de tudo, eu disse, levantando as sobrancelhas. Pare, eu não sou uma garotinha. Eu sou mais alta que você. É o que toda pessoa alta diz quando perde uma discussão, eu ri. Papai. Ela fez beicinho, parecendo chateada e prestes a chorar.
Embora ela tenha amadurecido, ela ainda levava minhas provocações muito a sério. Eu estendi minha mão para o cabelo dela e a acariciei um pouco. Qual é? Eu estou apenas te provocando um pouco. Você tem razão. Você não pode saber o que você não entende, então não fique chateada. Mas você me provocou, ela respondeu. Ah, bem, ela tinha sua própria vontade. Melhor ficar do lado bom dela então. Eu só provoco as pessoas de quem eu gosto, eu expliquei. Sério? A expressão dela mudou. Eu sorri, quer tomar sorvete? Eu provoquei. Você está me tratando como uma criança? Ela virou a cabeça. Você não é minha garotinha? Perguntei, agarrando sua bochecha e puxando-a. Pare, ela deu uma risadinha e virou a cabeça, corando. A propósito, eu tenho uma pergunta? Vá em frente. Eu assisti em um filme que eles clonaram pessoas para usá-las como doadores de órgãos. Você não está fazendo isso comigo, certo? Por que eu faria isso? Perguntei. Além disso, esses filmes são ficção, e este mundo não tem tecnologia de clonagem em primeiro lugar. Então, por que você me criou? Ela perguntou. Porque eu queria você ao meu lado. Essa é uma resposta suficiente? Eu respondi com um sorriso caloroso de pai. Aparentemente, ela estava tendo um dilema existencial, como qualquer outro humano. Mas em vez de encontrar religião e filosofia, ela se voltou para mim. Balançando a cabeça, ela disse, eu penso muito nisso. Mas eu me pergunto como você me vê. Escute, eu fui trazido de um pênis e útero, eu disse. Você foi trazida de DNA e uma máquina. Meus pais me criaram porque estavam solitários e queriam expressar amor. Eu acho que isso corre no meu sangue. Mas se você quiser ir embora, eu não posso te impedir. Você já é uma adulta. Está decidido. Eu nunca mais usaria a tecnologia de clonagem, a menos que quisesse começar uma família. Eu não posso te deixar, ela disse. Então ela pensou sobre isso. Decepcionado, eu abaixei a cabeça. Não é como que você está pensando. É um instinto meu, como um instinto maternal de estar ao seu lado, ela disse. Eu sorri, e ela sorriu, sentindo-se feliz. Tudo bem. Vamos lá e vamos abater alguns políticos, eu disse, levantando. Espere um pouco. Eu vou apenas fechar esta posição. Ela foi para o laptop e clicou em algo. Tudo bem, podemos ir. E assim, minha vida começou a progredir mais rápido depois daquele dia. Consistia principalmente em me encontrar com políticos à noite e treinar o dia inteiro, enquanto via se havia conhecimento de biotecnologia que valesse a pena comprar. Minhas turmas B e a do primeiro ano passaram por um acampamento de verão para treinar. Eu, por outro lado, consegui permissão especial para não comparecer, já que eu tinha treinamento pessoal. Eu não menti, minha vida era principalmente entre construir uma fundação política e me preparar para minha luta contra os vilões para o novo ano acadêmico. Se havia uma coisa que eu odiava, seria socializar com políticos que estavam fazendo seu caminho para a Dieta Nacional e para a Associação de Heróis de Segurança Pública. Eles tinham audiência, ambição, mas faltava dinheiro que eu poderia fazer escolhendo moedas meme. Eu não odiava política. Mas esses caras têm jantares enormes. Eu sentava em uma mesa grande. Garotas entravam, serviam carnes raras, pratos caros e serviam bebidas. Ninguém mencionou o fato de eu ser um menor ou um fisiculturista para me impedir de tomar uma bebida. De qualquer forma, isso se tornou parte da minha vida diária. Ocasionalmente eu ligava para Nejire, que tinha ido para um acampamento de verão, onde estava treinando para aumentar seu poder sob heróis profissionais. Levando em conta que eu estava treinando mais intensamente do que nunca, consegui me empurrar para o auge do reino da terra. Com algumas fontes caras, eu me empurrei para o reino do céu, confiando que eu tinha uma fundação forte. O que eu não levei em conta foi que o céu ficaria com raiva de mim. Quando eu estava em uma pose de meditação acima da minha casa, prestes a alcançar um avanço, as nuvens cobriram o céu. Raios com cores diferentes, vermelho, azul, roxo e verde se reuniram. Era o teste celestial. Em romances de cultivo, quando alguém desafia as regras do mundo, o mundo tenta puni-lo. Somente quando eles passam por isso, eles alcançariam algo. De qualquer forma, corri para o quintal, assumindo uma postura defensiva. Abri meu sistema, trazendo algumas coisas que eu havia comprado. É a armadura de raio. Poções de cura extremas X10. Meu método de guerreiro Yang me permitiu lidar com raios. No entanto, eu não tinha certeza se conseguiria resistir a um sobrenatural. Os raios começaram a me atingir. O alto som do trovão soou no meu ouvido, temporariamente me deixando surdo. Meu corpo conseguia resistir a isso. Não só isso, mas eu podia absorver a energia diretamente no meu coração. Eu avancei para o rank heróico e com cada raio minha mana e poder continuaram aumentando, me colocando no auge, quase alcançando o rank épico. Mas depois disso, meu coração ficou fraco, e eu mal conseguia absorver o raio, então eu tive que ser atingido por ele, sendo danificado. Por sorte, eu tinha poções de cura comigo que me curaram. Assim que acabou, eu estava de joelhos. Eu não senti dor, mas apenas entorpecimento puro. Eu podia sentir que meu poder aumentou pelo menos 3 vezes, e o mesmo com minhas energias. Nível 1 do Reino do Céu. Depois de beber mais uma poção, pude sentir meu novo nível de cultivo. O ar ao meu redor era controlável. Lentamente comecei a flutuar. Olhei para minhas mãos, canalizando mana para elas. Uma tinha raios e a outra tinha uma chama extremamente quente anexada. Por mais tentado que estivesse a testar meu nível de poder, eu não queria destruir minha casa. Eu usaria a realidade virtual mágica para isso. O treinamento valeu a pena, eu murmurei com um sorriso. E as férias de verão acabaram. Fui para o meu quarto e peguei meu telefone. Nejire tinha me enviado uma mensagem que dizia, pronta para a escola na próxima semana. Mais do que pronto, eu respondi pensando no ataque dos vilões. Eles aprenderiam com quem eles estão mexendo. Capítulo 58. Hoje foi meu primeiro dia de aula como aluno da turma A2.
Foi um dia muito importante, já que os vilões fariam sua primeira invasão sorrateira na academia U.A e até quebrariam as barreiras, graças ao espião deles. Eu não precisava reassistir o anime para saber disso. Foi graças a minha Rin ver meu futuro que eu soube. Eu tive que examinar a situação na escola e descobrir se alguém parecia suspeito. Em outro pensamento, eu olhei para Mineta que tinha estrelas nos olhos. Hoje era o primeiro dia dele na academia UA. Após seu treinamento extremo de produção de bolas, Mineta havia desenvolvido sua individualidade ao longo do ano, dando-lhe um aumento de poder. Eu ouvi dizer que ele ficou em 4º lugar no exame de admissão. Muitos daqueles robôs pararam de funcionar graças às suas bolas super pegajosas. E muitos candidatos ao curso de heróis da academia U.A acabaram ficando presos no chão acidentalmente pelas armadilhas que Mineta havia montado. Eu estava um pouco orgulhoso dele até que ele mostrou aquele olhar assustador. Ele estava pensando em se tornar um herói e colecionar fangarotas. Se você pensa em um espião entrando sorrateiramente na academia U.A e trabalhando para os vilões, não havia ninguém mais suspeito do que Mineta. E no entanto ele era inocente. Eu estalei a língua antes de continuar a comer meu café da manhã. Você não virá para a empresa hoje, disse Rin, que estava de frente para mim. Eu balancei a cabeça, dizendo, eu tenho aula. Você poderia faltar. Eu acredito que o diretor e todos podem entender que você está ocupado. Certo. Havia aquela reunião com os políticos. Era uma celebração para eles terem chegado à dieta nacional. Eu vou deixar essa tarefa para você, eu disse. A propósito, como está a produção do soro super-humano? Os primeiros testes em humanos mostraram resultados positivos sem efeitos colaterais. O departamento de polícia enviou um pedido oficial para fazer um acordo, respondeu Rin. Aquelas organizações de saúde. Elas só atrasam os negócios. Que bom que não há efeito colateral, eu suspirei. Eu queria perguntar a ela sobre o progresso da tecnologia de clonagem de individualidade, mas eu não queria fazer isso na frente dos meus pais. Ainda assim, o soro que eu estava fazendo daria à minha empresa toneladas de dinheiro e assim, o preço das ações subiria, e eu ganharia mais dinheiro no sistema. A maneira de chegar ao 4º nível do sistema era fazer muitas conquistas incríveis. Dinheiro sozinho não era suficiente. Eu tinha que fazer uma variedade de coisas e vendê-las em massa, ganhar muito dinheiro e comprar muitas coisas também. Depois de investigar a situação na escola hoje, eu planejei ir ao chat de mundos de 3º nível e comprar alguns pergaminhos de ataque de arquimagos. E daí se eu não ganhei poder suficiente para enfrentar o Nomu de topo, o poder mais temível era o dinheiro, e eu planejava usá-lo. Vamos discutir isso mais tarde. Por enquanto, eu vou para a academia U.A, eu disse, olhando para o relógio. Eu vou com você, Mineta disse, seu tom cheio de empolgação. Eu dei-lhe uma longa olhada antes de suspirar pesadamente e acenar com a cabeça. Eu fui para a garagem, peguei meu carro esportivo e fui para lá. Mineta estava olhando pela janela, seu olhar desviando para qualquer mulher que passasse. Garoto, ele refletiu alegremente. Eu estacionei em frente à escola entrando. A barreira da academia U.A não me parou, pois eu havia me registrado. E então eu fui para o estacionamento feito para professores. A propósito, eu preciso de algo de você, eu disse. Espero que não seja de Snuts, respondeu Mineta. Eu cerrei o punho, reprimindo minha vontade de espancá-lo. Mineta poderia ser usado como um bom coletor de cabelo e DNA para sua turma. Mas agora ele tinha uma tarefa mais importante. Quando você tiver uma aula de resgate, não se esqueça de me avisar, eu disse, verifique sua programação. A aula de resgate deve ser conduzida por diferentes professores. All Might, o professor da turma e N13. Por quê? Sem perguntas. Faça o que lhe é dito. Mineta encolheu os ombros. Um bom soldado faz o que lhe é dito. Isso mesmo. Eu vou para minha aula agora, Mineta disse, abrindo a porta do carro e pulando para fora dele, caindo de cara. Vendo que era como cair de uma grande altura para Mineta, eu não pude deixar de rir do meu irmão baixinho. Ha ha ha. Pare de rir, insistiu Mineta enquanto se levantava e tirava a poeira de si mesmo. Já. Eu ri mais alto. Envergonhado, Mineta correu. Deixando o carro, eu saí. Mãos no bolso, eu fui para minha aula. A primeira a me receber foi Nejire. Ela pulou no meu abraço e eu a abracei de volta. Eu tive que admitir, passar o verão sem ela me fez sentir tão sozinho, e minha mão não me satisfez como ela. Eu senti tanto a sua falta, ela disse, esmagando seus lábios contra os meus. Assim que me afastei do beijo, eu respondi, eu senti mais a sua falta. Então olhei para ela. Eu notei que ela tinha cortado o cabelo, que estava no comprimento da cintura antes. Você cortou o cabelo? Eu disse, me afastando. Você gostou? Ela disse, colocando as mãos atrás das costas. Ela se virou para mim, mostrando-me os vestígios de sua bunda grande, com sua saia falhando em escondê-la. Você fez isso por mim? Eu disse. Às vezes, o cabelo longo dela atrapalhava quando tínhamos relações. Mas ver que ela o cortou deu-lhe um novo charme. Eu estava animado para tentar com ela novamente. Sim, ela respondeu. Ela não fez jogos nem nada. Ela apenas disse o que estava em sua mente. Eu adorei, eu respondi. De mãos dadas, fomos para o meu assento, e ela sentou na minha mesa. Conversamos um pouco antes que ela se desculpasse e fosse para o assento dela. Quando virei minha cabeça para a esquerda, vi Tamaki com a mão levantada. Seu rosto tinha uma expressão pálida. Qual é o problema com você? Perguntei. Ele abaixou a mão lentamente, seguido por sua cabeça. Eu acabei de ignorá-lo sem perceber? Eu dei um tapinha nas costas dele. Então me diga, como foram seus dias de acampamento? Sua namorada pode te dizer, ele respondeu com uma voz vazia. Você fez alguma namorada? Milhares delas, ele disse inexpressivamente, significando não. Por quê? Toda vez que eu me aproximo delas, elas olham profundamente nos meus olhos, e eu não consigo manter o contato visual, ele admitiu. Então eu me afasto, fingindo não olhar para elas em primeiro lugar. Dando mais alguns tapinhas nas costas dele, eu disse, nós vamos trabalhar nisso.
Esquece. Eu vou deixar a mamãe escolher uma esposa para mim. Eu não vou me incomodar novamente, ele bufou. Então, o que você tem feito, pulando o treinamento de verão? Nada demais, eu respondi. Desde quando você ia admitir que era podre de rico o tempo todo? Tamaki perguntou. Parecia que ele tinha essa pergunta em mente o tempo todo. Minha empresa era bastante famosa hoje em dia. Eu encolhi os ombros e levantei as sobrancelhas. Na verdade, não. Eu não era rico o tempo todo. Eu apenas tive sorte recentemente. E eu tenho liquidado muito dinheiro para colocá-lo no sistema, limitando meu dinheiro de bolso. Atualmente eu tinha mais de 3 milhões de moedas, e isso é depois de contar o dinheiro que gastei em recursos, técnicas e feitiços. Guardem sua conversa para mais tarde, disse Midnight enquanto seu salto foi a primeira coisa que eu vi entrar na sala de aula. Que bom ver vocês novamente depois das férias, seus pirralhos. Nós ficamos presos juntos o verão inteiro, respondeu Lola para Midnight. Saco assentiu. Nós deveríamos tirar umas férias de verdade. Eu concordo, respondeu outra pessoa. Uau, minha turma parecia ter fortalecido seus laços enquanto eu estava fora. Nem todos vocês compareceram, no entanto, disse Midnight, olhando para mim. Nemos um lobo solitário aqui. Com isso dito, todos os olhos caíram sobre mim. Eu não sabia por que agi como Tamaki, mas cocei o queixo e olhei na direção onde ninguém estava. Você teve treinamento especial, você disse. Vamos fazer um teste de apreensão para você, Midnight sorriu. Se você falhar, eu escolho a punição. Com isso dito, ela segurou seu chicote com as duas mãos e o esticou. Capítulo 59. Eu estava parado no meio do pátio, vestindo minhas roupas de ginástica que falhavam em esconder meus músculos. Midnight estava com o contador na mão enquanto olhava para mim. Aparentemente ela estava curiosa sobre o treinamento especial que eu fiz. Ela prometeu que se não houvesse melhora eu seria punido. Eu não vou mentir. Fiquei tentado a falhar de propósito. Mas sou leal a Nejire, e sejamos realistas, BDSM não era apenas um simples jogo de roleplay e poderia ser sem graça às vezes. Ok, você pode jogar, Midnight disse. Cerrando a mão na bola de beisebol, fundindo minhas energias nela, eu a joguei no céu. A bola de beisebol voou como uma ogiva nuclear. A aura vermelha, mais a velocidade e o poder, deram essa impressão a qualquer um. Bum! Depois de cruzar sabe-se lá quantos metros, um som de explosão pôde ser ouvido. Quebrou a barreira do som, exclamou Midnight, olhando para o contador com os olhos arregalados. 40.000 metros. Eu a protegi com aura para que o ar não a parasse, eu disse. Os olhos de todos se voltaram para mim, parecendo estar chocados. Eu seria o detentor do recorde mundial, se não fosse por algumas pessoas obtendo infinito como pontuação aqui. Enfim, não era uma competição. Era apenas para ver o quanto eu progredi. Você não estava mentindo. O que você tem feito por conta própria? Perguntou Midnight. Você não acreditaria em mim se eu te contasse. Tente. Tomando banho sob tempestades, eu disse, estremecendo quando a memória de eu rompendo para o reino do céu passou na minha frente. Eu te disse que você não acreditaria. Ela balançou a cabeça e me pediu para testar a máquina de força de preensão. Da última vez eu marquei acima de 1 tonelada. Agora eu estava curioso. Eu apertei com força. O contador começou a mostrar números: 10, 20, 50, 100, 2000. Então, de repente, quebrou. Meu poder não tinha apenas aumentado ligeiramente antes do verão. Depois de romper como um guerreiro, meu poder dobrou. E depois de romper como um cultivador, para o nível onde eu podia voar, eu poderia dizer o mesmo. All Might não me levaria a sério pela metade agora. Ele teria que ir com tudo. Mas ainda assim, eu não tinha certeza. Aquele homem, no seu auge, levantou um cubo gigante com mais de 26 bilhões de toneladas, sem levar em conta que ele estava em um estado enfraquecido. Não se trata de poder de levantamento. Trata-se de quem bate mais forte, eu pensei. Ok. Próxima velocidade, disse Midnight. No ano passado, eu fiz 4 segundos em uma corrida de 100 metros. Agora, eu terminei em menos de 1 segundo, me teletransportando. A professora não conseguiu segurar o milissegundo certo porque ela clicou devagar. Isso me lembra. Eu preciso comprar técnicas de nível celestial. Tudo bem. Você teve a sua vez. Os outros têm as deles. Você não vai me deixar testar meu ataque e causar danos à escola. Não, obrigada. Ela balançou a cabeça, fique de lado. Como ela disse isso, eu fui para o lado como me foi dito, sentando e observando a melhora dos meus colegas. Ao mesmo tempo, eu abri o sistema e peguei algumas técnicas para mim. E mais habilidade de técnica de besta, grito de águia. Grite e libere uma enorme onda de som. O dragão subindo ao céu. Transforme seu Ki em um dragão que ataca. Pontos de destruição interna do corpo. Uma arte marcial que depende de cutucar. Mais 100 anos de energia coletada. Eu poderia comprar mais técnicas, mas não queria. Qual é o sentido de ser pau para toda a obra e mestre em nenhuma? Além disso, se eu tivesse uma enorme variedade de técnicas no mesmo nível, eu acabaria ficando confuso sobre qual escolher. Seria como assistir a Netflix, ver muitos filmes, mas gastar mais tempo escolhendo um do que assistindo a um filme real. De repente, uma mão me puxou pelo ombro. Midnight sussurrou. Diga-me, você é filho de All Might? Haha. Cough, cough. Eu comecei a tossir violentamente assim que meu cérebro processou o som. Que diabos? Eu não vou contar a ninguém. Você é o filho dele? Por que diabos alguém pensaria isso? Eu perguntei. Eu era um homem com uma altura média de 175 centímetros, enquanto All Might tinha cerca de 220 centímetros. Ele era loiro, eu era de cabelo preto. Os olhos dele eram azul claro, os meus eram roxo escuro. Ele parecia americano, enquanto eu parecia meio asiático.
A única coisa que tínhamos em comum era nossa estrutura muscular natural. Eu pensei nisso. Ambos têm o mesmo tipo de peculiaridade, que por acaso é energia armazenada, níveis absurdos de força. Ambos despertaram sua peculiaridade no ensino médio. E vocês estão ficando mais fortes na mesma velocidade, ela disse. Ela comparou os recordes de All Might com os meus? Bem, vendo quão forte eu sou, eu não a culpei. Inferno, eu duvidaria que ela pensaria que Izuku era filho de All Might em seguida. Eu vejo de onde você está vindo. Mas eu posso disparar fogo e raios, eu disse. Eu não seria mais alto se ele fosse meu pai? Eu pensei que poderia ser uma forma metamorfoseada, já que a peculiaridade dele é do tipo energia. Ela disse, mas você tem razão. E eu pensando que os loiros eram burros, eu murmurei. Midnight sorriu. Eu pensei que ela estava ofendida. Mas ela estava feliz. Então você assistiu à entrevista. Você também pensa assim. Mas eles as desculpam porque são jovens, Midnight disse. Ela nem conseguia pensar que eu estava falando sobre ela, mas sobre MT, Lady. Quanto à entrevista, como dono de uma empresa eu não poderia ter tempo. Sim. E a única coisa que ela podia dizer era velha para rebater o argumento. Sim, Midnight assentiu. Você vai ganhar notas extras. Ela então olhou para um aluno que estava testando sua força de preensão. Você para. E então ela correu em direção a ele. Os registros foram feitos rapidamente. Quase todos melhoraram. Midnight reuniu a turma e disse, vamos voltar para a sala de aula. Eu ainda não dei a vocês o cronograma. Nós então seguimos nosso caminho de volta para a classe. No meu caminho, encontrei uma garota de cabelo branco correndo em minha direção. Eri. Ela parecia ter ficado mais alta. O cabelo dela, que estava na altura do pescoço, estava na altura do ombro. Ao contrário da época em que ela estava com Kai, ela parecia saudável. Irmão mais velho. Ela esticou os braços bem abertos enquanto corria. Eu me sentei no meu joelho e me estendi para ela. Ela pulou neles e eu me levantei, jogando-a no ar alguns metros para cima antes de segurá-la. Depois jogando-a novamente. Durante as férias, ela ocasionalmente me visitava e Nejira em nossas casas. Era uma vez por semana. Eu acreditei que ela ficaria entediada e ficaria ocupada com o que as crianças fazem, brincar. Mas aparentemente aqueles que foram resgatados formam fortes laços e dependência das pessoas que encontraram após serem resgatados. Poderia ser isso. Ou o fato de eu comprar uma enorme quantidade de doces para ela toda vez que ela vinha. Aizawa não ficou feliz com isso e me disse que eu arruinaria os hábitos alimentares dela. Vendo que você está aqui, acho que Aizawa deixou você brincar, eu disse. Ele disse que vai testar os alunos dele. Ela respondeu, ele queria brincar, mas ele disse que vai mostrar a cara feia. A cara feia de Aizawa. Isso significava que ele estava pronto para expulsar uma turma. Ele tinha a reputação de expulsar turmas inteiras de uma vez porque não via potencial nelas. Agora, Aizawa era um homem que aceitou um aluno cujo superpoder era um rabo, um membro extra. Ele não era um homem com altos padrões em primeiro lugar. Se ele expulsasse uma turma, a culpa era deles. Eu coloquei Eri no meu ombro e andei por aí. Antes de entrar na classe, eu pude ver que Aizawa havia assumido outro campo de esportes. Por causa da força da visão do meu cultivador, eu podia vê-los claramente. Mineta estava parado atrás de uma garota alta. Como ele era baixo, ele tinha um bom ângulo. E ele estava aproveitando a vista enquanto Aizawa estava dizendo a eles que expulsaria o último. Mineta desviou o olhar e fechou os olhos quando uma garota ouviu, fingindo ser um santo. Como eu sou parente desse cara? Eu pensei enquanto colocava Eri no chão. Ela correu enquanto eu seguia para a classe. A Midnight Sensei então começou a nos dar o cronograma. O segundo ano era menos focado em estudo e mais focado em treinamento. Além disso, poderíamos nos inscrever para obter nossas licenças de herói até o final do trimestre. Após a aula com o professor da turma, tivemos uma aula de matemática e história. Depois, fomos para a cantina. Era o momento perfeito para ver se alguém era suspeito entre as pessoas da turma 1A ou 2B. Eu estava, no entanto, com Nejire pegando nossos almoços. Embora eu seja rico agora e tivesse mordomos para me servir comida, nada supera a comida que a academia UA servia. Aquele não é o seu irmãozinho? Nejire apontou para uma mesa. Era a mesa da turma 1A. Metade dos alunos deles estava lá. A turma deles tem um monte de gatinhas, eu pensei antes de olhar para Nejire. Mas eu prefiro esta. O que você está sugerindo? Ela perguntou. Talvez dizer oi, eu disse. Eu envergonharia um pouco. Por que irmãos mais velhos fazem isso? Ela perguntou, colocando o dedo sob o lábio. Complexo de superioridade, eu falei secamente. Ela riu. Eu então levantei meu prato e fomos para a mesa onde Mineta estava sentado. Se importam se nos juntarmos, eu falei. Oh, é o irmãozão, disse Mineta, sorrindo amplamente. Por favor, sentem-se. Ele tinha uma atitude diferente. Era mais como ostentação do que mostrar respeito. Ele está tentando usar minha reputação para ganhar uma posição aqui. Eu teria feito o mesmo. Eu sorri enquanto me sentava, com Nejire pegando seu lugar ao meu lado. Mineta, faz 3 meses desde a última vez que te vi. Quando você vai dar o seu salto de crescimento? Perguntou Nejire enquanto o examinava com um sorriso. Uau! Eu levantei as sobrancelhas. Ela causou mais dano emocional do que eu poderia. Eu parei de crescer há 4 anos, disse Mineta, olhando para o prato dele, fingindo não ouvir isso. Ele se acostumou com os comentários de Nejire sempre que ela visitava. Talvez você devesse tentar beber muito leite. Olhe para Kenshiro aqui. Vocês dois compartilham os mesmos genes. Mas ele é musculoso, ela disse, apontando para mim. Eu decidi mudar de assunto. Então, Mineta, diga-me, você conseguiu manter seu lugar. Você quer dizer depois do teste. É normal que os professores ameacem te expulsar? Eu assenti. A propósito, você conseguiu o que eu te pedi. Com isso, eu quis dizer o cronograma da Academia UA. Eu precisava saber em qual dia os vilões atacariam. Sim,
Eu te enviei uma cópia para o seu telefone, Mineta disse. Eu sorri. Ele fez um bom trabalho. Mas agora eu tenho tarefas mais importantes. Ele poderia roubar as amostras de DNA de seus colegas de classe e trazê-las para mim. Bem, a maioria das peculiaridades deles eram lixo, além de meio gelo, meio fogo, bomba e criação. Até a turma B tinha peculiaridades melhores. Compare os rabos com a habilidade de encolher objetos ou de mover objetos com a mente. Falando em criação, eu virei a cabeça. Lembra-se da garota alta para quem Mineta estava olhando antes? Ela estava olhando para mim da outra mesa, seus olhos pretos me examinando. Ela tinha o cabelo amarrado de uma forma espetada, e ela tinha um corpo maduro que faria alguém pensar que ela estava na faculdade em vez do ensino médio. Essa garota tinha uma peculiaridade que poderia torná-la uma falsa deusa. Ela podia criar qualquer coisa, contanto que soubesse a fórmula dos átomos. Ela podia até criar máquinas complexas a partir de sua gordura. Até mesmo dispositivos com complexidade puxando-os para fora de sua gordura. Com a peculiaridade dela, ela podia criar ouro. Ela podia recriar artefatos dos mundos de cultivo, magia. Nejire virou a cabeça e olhou para a garota de cabelo preto também, levantando a sobrancelha. Com licença. Você não é o dono da biotecnologia da serpente, disse a garota de cabelo preto. Eu te conheço, eu perguntei, sorrindo, colocando meu queixo na minha mão, cotovelo na mesa. Eu estava mais impressionado que ela sabia quem eu sou. Estatísticas. Guerreiro. Pico da classe heroica. Cultivador. Reino do céu, segundo nível. Ninja. Chakra no nível Kaji Jutsus de nível Jounin médio. Mago. Quarto círculo. Capítulo 60. A jovem de cabelo preto acabou de se dirigir a mim como dono da Snake Biotech. Os olhos dela são afiados, eu admito. Não, ela negou, nós não nos conhecemos. Ou pode ser que ela me reconheceu porque Mineta foi até ela e disse algo como, sabe, minha família é dona da biotecnologia da serpente. Quer sair em encontros alguma vez? Eu encarei Mineta. Eu havia proibido de usar meu nome ou minha propriedade para conquistar garotas, e ele sabia disso. Quando ele me viu, ele balançou a cabeça. Eu me virei para a garota de cabelo preto. Você deve ser a jovem senhorita de Yaoyorozu. Posso saber se nos encontramos antes ou como você me reconheceu? Sorrindo um pouco nervosamente, ela disse. Você deixou uma impressão inesquecível no meu pai quando você se recusou a fazer um contrato ou nos enviar amostras de sua tecnologia mais recente. Rin havia me falado sobre isso. Eu fui quem pessoalmente negou qualquer acordo com a família dela. Sabe, você não quer dar as receitas secretas da sua família para pessoas que têm peculiaridades de criação. Eu vejo, eu assenti. Embora, seria bom roubar a peculiaridade dela ou cloná-la. Rin pode ter um bom uso para uma irmãzinha. Posso saber por quê? Ela perguntou. Por que você pode criar algo a partir de gorduras? Não, eu disse. Vocês têm o poder de destruir a economia se quisessem. Por que eu faria negócios com eles? Mas você poderia iniciar um contrato para garantir isso. Sim, apenas quando isso se tornar uma tendência, eu respondi sorrindo. Enfim, não sou eu quem faz os acordos, então você pode falar com a minha CEO. Ela acenou as mãos na frente dela. Não, eu não estou aqui para um acordo ou algo assim. Estou apenas um pouco curiosa sobre o lado dos negócios. Mas como sou uma futura heroína, minha família não me ensina sobre isso, e tudo que eu faço é estudar para minha peculiaridade. Então, você não quer ser uma heroína? Eu perguntei. Ela poderia ser a espiã? Não, eu adoraria. Ela acenou a mão e sorriu. Dado o ritmo cardíaco dela, embora instável, ela não parecia estar mentindo ou algo assim. Bom para você, eu acho, eu disse, examinando o ombro dela em busca de quaisquer fios de cabelo. Infelizmente não havia nenhum. Bem, essa tarefa poderia ser deixada para Mineta fazer. Quando me virei para Mineta, eu o vi olhando para mim com estrelas. Era como se ele estivesse esperando que eu o apresentasse. Foi bom te ver. Vejo vocês todos depois. Eu então peguei meu prato. Nejire me seguiu. Ela perguntou, quem era ela? Uma filha de algum homem rico, eu disse, a habilidade dela é criar qualquer coisa a partir de suas gorduras. Uau, que peculiaridade incrível. Eu tenho algumas perguntas. Os olhos de Nejire brilharam. Ela se virou e estava prestes a voltar para eles. Eu a segurei pela gola e a puxei junto. Não, eu preciso de você. Vamos lá, Kinshiro. São apenas algumas perguntas. Então você não me ama mais, eu disse, usando a frase que as garotas costumam usar. Ela mordeu o lábio inferior, virou-se para mim, levantou a sobrancelha e perguntou, você está falando sério? Ela podia perceber que eu estava brincando. O que você acha? Eu perguntei com uma pequena risada. Não é como se fosse ruim fazer perguntas. Eu estou curioso também, veja bem. Se dependesse de mim, eu a contrataria para criar coisas. Mas eu pareceria rude se dissesse. No entanto, quando você conhece alguém pela primeira vez, fazer perguntas pessoais pode ser considerado uma violação de limites. Você tem que conversar pelo menos mais algumas vezes com ela antes de fazer perguntas. Se vocês se entenderem mais, você pode até fazer perguntas pessoais. Eu vejo. É por isso que Nosha ficou brava quando eu disse se a peculiaridade dela não pode ajudá-la se ela cair, disse Nejire, colocando o dedo sob o lábio. Mas você não pareceu bravo comigo. Pessoalmente, eu gosto de você do jeito que você é, eu respondi. Hehe. Ela riu. Sabendo que eu não conseguiria o espião imediatamente, eu ativei meu Sharingan e examinei a cantina. Eu queria saborear a memória visualmente, para que eu pudesse usá-la na investigação mais tarde. Eu fui para outra mesa e me sentei onde minha turma estava. Meu coração estava batendo desconfortavelmente, lembrando que Rin havia me contado sobre o ataque dos vilões. Relaxe, Kinshiro. Você tem o poder mais temível, que é o dinheiro. Basta comprar alguns pergaminhos de ataque selados de cultivo ou feitiços de arquimago e usá-los como último recurso. Você, Nejire, Kinshiro-san. Especialmente o último, faz muito tempo, disse Meryl enquanto se sentava na minha frente.
Ei, Miril, Nejire disse. Dos meus pensamentos sombrios, a voz dele me despertou. Você estava no acampamento, certo? Eu murmurei, vendo como eles pareciam familiares. Certo. Eles estavam destinados a se tornarem amigos. Sim, respondeu Nejire. Eu esqueci de te contar sobre o momento embaraçoso que o Miril teve quando ele... Já chega por hoje, riu Miril nervosamente. Eu queria ver meu amigo aqui. Ele então disse, eu treinei muito. Eu aposto que posso te vencer a qualquer hora. Eu não levei essa piada a sério. Mesmo que ele conseguisse aprender a controlar sua peculiaridade de faseamento a ponto de poder me atacar enquanto eu não podia fazer o mesmo. Os ataques dele seriam como um animal de estimação no ombro. No meu nível atual, mesmo sem aura, eu tinha pele resistente que balas e espadas normais não seriam capazes de perfurar. Mas Nejire riu. Ela disse, você não tem ideia. Kenshiro ficou super forte depois do seu estágio. Sério? Miril perguntou. Ele poderia empurrar All Might e deixar Tamaki vencer. Eu aposto que All Might o deixou fazer isso. Afinal, os professores não iriam a extremos. Agora que você menciona, eu me lembro deles pegarem leve com a gente, comentou Nejire. Essa observação me deu uma sensação coceira e dolorosa no meu coração. Bom Deus! Eu abaixei a cabeça e soltei um longo suspiro. Deixe-me adivinhar, vocês viraram amigos. Nós não éramos o tempo todo? Miril perguntou. Eu acenei com a mão na frente do meu rosto, dispensando pensar nisso por enquanto. Um alarme tocou. Miril, Nejire e todos ao redor da mesa se levantaram. O alarme na academia UA indicava que a barreira havia sido violada, e que alguém que estava não autorizado a entrar estava nos terrenos da escola. Mais alunos se levantaram, correndo para a porta. Os vilões começaram com o plano deles. Está perto. Com os olhos meio fechados, olhei para a esquerda e para a direita, ativando meu Sharingan, registrando esta cena na minha memória. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 61. Depois de pedir a Nejire para não surtar como todo mundo, ela se sentou ao meu lado. Achei engraçado ver como todos estavam correndo para fora. Mas eu também vi isso como uma oportunidade. Eu registrei tudo com meu Sharingan. Mais tarde, eu compararia o rosto de todos com seu comportamento habitual e veria quem não surtaria nessa situação. Afinal, havia algumas pessoas que agiam estoicamente o tempo todo. Aqueles que agiram estoicamente agora seriam meus principais suspeitos. Por sorte, eu não esqueci do detalhe sobre o espião na academia UA. Um jovem musculoso ficou de pé em uma mesa e ajudou a organizar todos, especialmente os do primeiro ano e os cursos não herói. Eles eram os que estavam mais em pânico. Assim que tudo se acalmou, veio um anúncio de que eram apenas um monte de jornalistas que invadiram a escola. Como não tínhamos aula do curso de herói à noite, fui direto para casa. Eu estava no quintal, olhando para o ar vazio e dando socos nele. Este será meu aquecimento para os vilões, pensei enquanto movia meus ombros para frente e para trás. Desde que eu alcancei o quarto círculo, que por acaso era o gargalo, graças à minha prática com o clone das sombras, eu podia realizar um nível considerável de magia. O que eu buscava era magia de assistência em vez de magia ofensiva, já que eu não precisava desta última. Eu precisava de algo mais parecido com feitiços de buff. O problema com os feitiços ofensivos neste nível era a área de efeito. Eu tinha alguns feitiços ofensivos que comprei. Eles eram bons, mas tinham um problema de alcance. Por exemplo, eu tinha um feitiço de orbe de fogo. Era de nível quarto círculo, e poderia criar uma explosão de 60 metros de comprimento. Poderia ser um obstáculo se eu tivesse que considerar o fogo amigo. Com minha aura, eu me machuquei de propósito, criando um corte no meu braço. Foi muito doloroso, mas eu precisava ensinar ao meu corpo o que fazer se ele sentisse essa dor. Então eu lancei um feitiço chamado Grande Cura, como nos jogos Souls, e uma grande quantidade de mana foi usada, curando meu corpo instantaneamente. Ele poderia curar todos os efeitos negativos de lesões a veneno e doenças. Ok, o outro feitiço, Explosão Atordoante, era do tipo atordoante. Um feitiço capaz de criar uma luz muito forte que poderia cegar aqueles que fossem expostos a ela por 10 minutos. Além disso, eu tinha um feitiço para melhoria física, melhorando o poder por 10 minutos, aumentando tanto a velocidade quanto o poder em 50%. Funcionava em aliados também. Lembre-se que ele não aumentava nenhuma das minhas energias. Apenas poder físico puro, o que era bom para mim. Com isso, e mais os pergaminhos e outras coisas que estou comprando, não há nada a temer. Eu me sentei. De repente meu ouvido tocou me dizendo que havia um pedido de bate-papo. As notificações do sistema geralmente não tocavam, a menos que eu lhes desse a opção. Muito poucas pessoas estavam na minha lista de prioridades. Orochimaru solicitou um bate-papo com você. Ele vai se gabar da individualidade de atravessar, pensei com um suspiro. Graças às vendas da individualidade de Miril, Orochimaru conseguiu alcançar o quarto nível, o que era muito difícil de conseguir. Você tinha que ser uma pessoa produtiva, capaz de competir contra aqueles arquimagos pesquisadores mágicos para conseguir isso. Se você for se gabar do seu dinheiro, por favor, não faça, eu disse. É assim que você demonstra respeito, jovem pirralho? Eu tenho que te lembrar que você é quem se recusou a ganhar dinheiro com isso. Eu disse. Mas honestamente eu não tinha arrependimentos por não ter tido renda passiva com isso. Se eu tivesse feito aquele acordo, eu teria começado a ganhar dinheiro há um mês. Isso significava que eu não estaria no meu nível de força atual hoje. Você não parece arrependido. Você alcançou seu propósito com o treinamento? Ainda não. Eu estou enfrentando uma morte em potencial amanhã. É fufufu. É engraçado, não é? Estamos tecnicamente na mesma situação. Eu estou aqui para te pedir para me arranjar a individualidade de modificação. Existe um motivo para isso? Já que somos parceiros, eu posso te dizer o que espera no quarto nível. No meu mundo, meu planeta Terra, de qualquer forma, é apenas uma parte de um grande universo. No mesmo universo, existem planos superiores, milhões de anos-luz de distância. E, o que isso tem a ver com comércio dimensional? Estou chegando lá. Vá em frente.
Você vê, existem outras dimensões com certeza. Do quarto nível, temos o que é chamado de reino imortal. Em sua base, existem alienígenas cuja existência conflita com a minha dimensão. O sistema geralmente mostra o planeta e o número. Dificilmente ele diria se um planeta diferente está no mesmo universo que o seu. Reino imortal. Era algo que as pessoas no mundo de cultivo estavam tentando alcançar. Uma vez que alguém rompesse o nível final, o mundo os expulsaria para o planeta superior, onde eles poderiam cultivar Ki imortal e viver para sempre. Alcançar esse nível no sistema e comprar recursos deles poderia acelerar meu treinamento muitas vezes. Deixe-me adivinhar. Você entrou em um conflito verbal, eu disse rindo. Acho que ele estava falando sobre o povo Otsutsuki do universo de Naruto. Então alguns dos planos do mesmo universo poderiam ter o sistema e estar em um nível diferente. Por sorte, esses caras não existem no meu mundo. E sim, embora eu esteja cultivando com recursos imortais agora, alguns desses caras têm a capacidade de alterar a própria realidade depois de comer um certo tipo de fruta que lhes dá poder. E eles têm um sistema, então eles podem ter cultivado por mais tempo do que eu. Um cultivador Otsutsuki que poderia acessar recursos do reino imortal? Sim, eu também não gostaria de enfrentar isso. E eu não achei que eles seriam pobres. Alienígenas como esses caras poderiam ir a qualquer planeta e extrair ouro e negociar no sistema como quisessem. Era uma vantagem injusta para eles existirem no quarto nível. Ouvi dizer que uma vez que esses caras tivessem fruta chakra suficiente, eles poderiam obter habilidades desconhecidas. Senti pena do homem-cobra. Ruim para ele significava ruim para mim. Isso significava que ninguém me venderia saliva de sangue ou bolas de mineta. Tocar nele significaria tocar em mim. Como homem eu tenho que proteger minha fonte de renda. Mas eu aproveitaria totalmente a vantagem. Eu entendi. Então é por isso que você quer ter a individualidade de modificação. Hehe, eu disse, deixando uma risada no final. Era outra maneira de dizer a Orochimaru que ele estava em uma posição fraca, e que eu tinha a vida dele na minha mão. Hora de tirar vantagem dele. Capítulo 62. Orochi. Orochimaru, eu sorri amplamente, sentindo que eu não tinha tido boas notícias por muito tempo, o que era mentira. Quanto dinheiro você quer? Orochimaru pareceu perguntar em um tom estranho. Não é dinheiro, é um contrato que eu quero. Se eu apenas contasse a ele, ele não só teria a individualidade de Kai, mas também teria o potencial de ganhar mais dinheiro. E eu precisava manter esta individualidade exclusiva. Eu imaginei que você diria isso. O que você quer? Primeiro, você não pode vender esta individualidade ou cloná-la, ou o que quer que seja. O valor dela não está em ser vendida. Segundo, eu preciso que você me dê seu conhecimento sobre clonagem de individualidades. Afinal, ele está vendendo a individualidade de Meryl por 500 mil, o que significa que ele teve sucesso em descobrir como clonar individualidades sozinho. Orochimaru foi quem pesquisou individualidades por mais tempo agora. Com a pesquisa dele, minha empresa pode começar a ganhar dinheiro. Mas então, eu não seria capaz de clonar, não é? Ele reclamou. Você escreve notas. Eu acredito que um gênio respeitado como você pode recuperar esse conhecimento instantaneamente, eu disse. Eu adicionei. E por último, você se torna um meio termo entre mim e o quarto mundo e me vende coisas. Desculpe, a última condição está fora. Vai contra as políticas do sistema de uso justo, ele disse, seu tom de alguma forma respeitoso. E você não parece trazer dinheiro. E eu me tornei tão rico no meu mundo que minha riqueza pode ser estimada em até 100 milhões de moedas, eu disse. Isso aconteceu apenas com Rin fazendo investimentos, no entanto. E era apenas o capital. Eu não poderia simplesmente liquidá-lo. Mas isso poderia me render dinheiro suficiente. Entendo. Então aconteceu que você clonou o homem que vê o futuro, e você o usa para fazer negócios lucrativos. E certo. Vamos substituir a terceira condição então. Declare A. Você tem que fazer 10 coisas com sua individualidade de modificação a meu pedido sempre que eu te pedir. Isso não era um grande pedido. Ele poderia cumprir esses 10 pedidos com um simples toque. Por que eu disse 10? Porque é como quando Marshall levou 5 tapas em Barney. Uma das coisas que eu pediria seria um Mangekyou Sharingan, algumas linhagens sanguíneas, e eu pensaria mais sobre isso. Tudo bem. Eu gostei deste Orochimaru submisso. Ok, vamos fazer o contrato, ele disse. Não se esqueça, adicione 1 milhão. E por que isso? É difícil liquidar dinheiro do meu mundo. O rosto triste, ponto. Basicamente, você é pobre fingindo ser rico. Fufufu. O tom dele pareceu mudar agora que eu ia lhe dar o DNA de Kai. Ele parecia voltar ao seu tom arrogante. Afinal, ter a capacidade de modificar o DNA das pessoas não era algo para se menosprezar. Eu, por exemplo, agora que absorvi conhecimento biológico de mundos avançados e até consumi conhecimento através do Sharingan do meu mundo, poderia fazer maravilhas com a individualidade de Kai. Havia também linhagens sanguíneas de mundos Wuxia, outros mundos e assim por diante. Se o universo DC estiver lá, e ele pudesse ter um DNA de Superman, isso é poderoso demais. Eu balancei a cabeça, pensando que eu deveria me concentrar nos meus problemas atuais. Com o conhecimento de clonagem de individualidades, eu poderia obter individualidades, injetar em mim mesmo, e então extraí-las e vendê-las no sistema. A troca com Orochimaru estava completa. Agora no meu armazenamento, no canto, repousava o conhecimento de clonagem de individualidades e todas as suas pesquisas. Orochimaru não deveria perder o conhecimento. Ele poderia simplesmente programar um genjutsu no Sharingan dele, agora que ele tem o corpo de Madara, e reaprender o que ele esquece. Espero que você esteja feliz agora, eu perguntei. Não se preocupe. De qualquer forma, foi bom fazer negócios com você. Você fala como se fosse morrer. Eu não sei, ele respondeu. Comecei a sentir pena dele. Você precisa de mais alguma coisa? Eu perguntei. Na verdade, não. Eu vou modificar um corpo meu para obter um Otsutsuki ascendido e obter o poder dos 6 caminhos.
Com isso eu poderia fazer ouro do nada. Ele pode ter encontrado uma falha de ouro não imitada em seu mundo. Bem, eu tinha encontrado a minha. Apenas exigia muito trabalho e paciência para consegui-la. Individualidade de Momo mais All for One mais MT Lady mais overall. O que é isso? Eu perguntei, fingindo ignorância. Se eu sair vivo, você vai querer fazer um grande negócio comigo para consegui-lo, ele disse antes de encerrar a chamada. Se eu não conseguir, eu vou viajar no tempo e ir para outra linha do tempo. Boa sorte. Obrigado. Com isso, nossa conversa foi concluída. Eu balancei a cabeça, decidindo não pensar nele. Eu esperava que ele ficasse bem. Porque, bem, ele é apenas uma fábrica de renda passiva que eu estava gastando. Além disso, isso me deixou curioso. E a regra que o proibia de me revender itens de reinos superiores? Eu abri o sistema e olhei a política. Política de uso justo. É proibido para aqueles ascendidos de reinos inferiores comprar coisas de reinos superiores em níveis inferiores. Esta regra se aplica a mais 4 graus níveis. Esta regra não se aplica aos seres dos reinos superiores revenderem suas coisas para reinos inferiores. Se pego pelos administradores pela primeira vez, você receberá uma suspensão de 6 meses, pela segunda vez, você será banido. Em suma, se um imortal quisesse vender suas coisas em um mundo inferior, nada aconteceria. Mas se alguém como eu decidisse vender coisas de nível superior em bate-papos de nível inferior, seria um problema. Eu acho que tinha algo para manter os preços em equilíbrio e não bagunçar a oferta e a demanda. Ou poderia ser para que os níveis mundiais não avançassem. Eu dei um suspiro, lembrando-me da época em que dei a Sasuke um método de cultivo para manter sua linhagem sanguínea. Eu afastei a ideia da minha cabeça. Por enquanto, eu consegui algo mais valioso que dinheiro e cultivo imortal. É o conhecimento de clonagem de individualidades, clonando apenas a individualidade encontrado por Orochimaru. Eu vou olhar para isso mais tarde. Minha prioridade é enfrentar o que está lá para mim amanhã. Olhei para os canais de nível 2, procurando por algumas frutas do Diabologia. Nenhum conhecimento de aqui também. Azar o meu, eu não os encontrei ainda. Essas coisas aparecem raramente, e são compradas instantaneamente assim que são colocadas no mercado. Mas novamente eu tinha algo mais valioso. Eu poderia ter quantas individualidades eu quisesse no futuro, de preferência a individualidade de Kai. Eu seria um homem de um só golpe. Um dia se passou. Eu terminei o dia de aula, e então segui para casa dirigindo lentamente. Depois de conversar com Nejire e deixá-la perto de sua casa, voltei para minha casa. A estrada na minha frente começou a mudar de forma, atirando meu carro para cima. Eu não estava surpreso. Com a cabeça para fora da janela, olhei em volta. 3 figuras enormes paradas nos telhados das casas estavam olhando para mim com capuzes cobrindo a cabeça. Ao lado deles estavam alguns caras com fantasias estranhas olhando para mim. Um deles estava com a mão na estrada. Os 3 homens encapuzados davam a mesma sensação de um Momu, exceto pelos caras de fantasia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.